Deixa eu contar a história para vocês de um cordeirinho chamado Adoniran Judson. Ele foi assim o primeiro missionário americano a sair do território americano para evangelizar a Ásia, o Oriente. Ele realmente era uma pessoa assim um pouco acima da média. Com 3 anos de idade, ele já aprendeu a ler. Ele era filho de pastor, seu pai saiu para pregar. E uma vez ele voltou e, para surpresa do seu pai, a sua mãe levou ele e ele leu um capítulo da Bíblia, com 3 anos de idade. Ele começou a crescer no temor do Senhor. Chegou a época da universidade. O pai dele não quis mandar ele para Yale, para Harvard, porque considerava universidades muito liberais. Então, resolveu ele colocar numa universidade local mesmo de Boston. E ele ficou ali. Ao estar ali, ele conheceu um amigo. Ele conheceu esse amigo por nome de Jacob Ehrmans. Jacob Ehrmans. Ehrmans era um jovem muito popular, inteligente, criativo. Só que ele não era crente. Ele era adepto de algumas filosofias, né? Ele era adepto de algumas filosofias ateístas. Ele ensinava abertamente contra a divindade de Cristo. E aquilo começou a contaminar Adoniran Judson. Adoniran guardou aquele segredo consigo mesmo, de que ele não seguia mais a Cristo. Isso por 1 ano, até que em determinado momento, ele revelou ao seu pai, à sua mãe, que ele não servia mais a Cristo. Mesmo tendo muitos contatos, ele resolveu, na verdade, se juntar a um grupo de teatro e viajar pelos Estados Unidos. Ele ia numa cidade, ia noutra. Vivia como um indigente mesmo. Tentava aproveitar a vida de toda e qualquer forma. Até que ele cansou daquele teatro, daquela trupe, e foi sozinho mesmo perambular pelos Estados Unidos. Em determinado momento ele chegou numa hospedagem, pede um quarto, e o atendente disse: eu só tenho um quarto, mas do lado está um jovem muito doente, ele vai te incomodar. Ele está há vários dias já gemendo, chorando, sofrendo. Ele está prestes a morrer. Só tenho esse quarto. Aí disse: não, do jeito que eu estou cansado, eu vou dormir imediatamente. Adoniran, ele deita naquela cama, mas não consegue dormir. O jovem que está ao lado geme, ele chora. O jovem grita de dor. E ele começa a pensar: qual vai ser o destino desse jovem? Aonde ele vai passar a eternidade? De repente, aquele choro, aquele lamento para e ele adormece. Ao acordar pela manhã, ele vai conversar com o atendente e pergunta sobre a saúde do jovem. Diz: infelizmente, ele morreu essa noite. Ele morreu? Você sabe dizer quem ele é? Aí disse: sei sim. É Ehrmans. Ehrmans? É Jacob Ehrmans. Era o grande amigo dele. Ele escreve que naquela noite o inferno se abriu do lado do seu quarto e tragou o seu amigo, e ele não fez nada. Ele volta para casa, ele se reconcilia, volta para a igreja. O pai dele fica feliz, alegre, mas de repente começa a brotar nele um desejo de ir, um desejo de fazer missões. Tão perto o amigo dele estava, e os lobos o devoraram, o lobo da morte, levaram o seu amigo, e aquele cordeirinho que estava desgarrado ao lado, não berrou, não falou nada, ficou em silêncio. Tem uma frase interessante, onde ele recrutava as pessoas para fazer missões. Ele dizia assim: lembre-se, a maioria daqueles que partem para o Oriente para servir como missionários morre dentro de 5 anos após ter deixado sua terra natal. Então, andem silenciosamente, a morte observa seus passos de perto.